Boa noite, turma, tudo bom? Não sei se é noite aí, que horas que é a hora que você tá estudando aí, mas gravando isso aqui agora umas 7h30 da noite, comecinho da noite, para introduzir um conteúdo novo com vocês, que a gente vai estudar a partir de agora, que é o conteúdo de física térmica, que é o conteúdo que trata da troca de calor entre os corpos, das variações de temperatura, e que vê o calor dessa forma, né, que é uma forma de energia. Então tem uma introdução na página, né, na minha página lá vocês têm uma introdução à termologia, tá num link chamado escalas termométricas, mas ele fala mais que escalas termométricas, fala um pouquinho de temperatura, fala um pouquinho de equilíbrio térmico, né, que é um conceito muito importante, né, se eu coloco dois corpos, permito que eles troquem energia na forma de calor, eles vão atingir a mesma temperatura, né. Então o texto ali introduz alguns conceitos que a gente vai usar, introduz a ideia do termômetro, que usa o princípio de dilatação, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas vocês precisam ter uma ideia do que é um termômetro, como que ele funciona. E aí finalmente chega nas escalas termométricas. Quando chega lá, você já tem 3 termômetros e tem uma historinha que conta a história de cada uma dessas escalas. Vocês vão ver que no caso da escala Fahrenheit, o cientista não tinha necessidade de compartilhar essas escalas com outros cientistas, então ele não teve uma preocupação em estabelecer critérios para que essas temperaturas fossem fáceis de ser encontradas em outros laboratórios. Celsius já tem uma preocupação dessa de padronizar uma escala termométrica e ele já começa a usar padrões científicos, porque ele busca no ponto de fusão e solidificação da água para escolher a escala dele, que ele usa uma escala centígrada. Então a gente já vê critérios científicos, né? E a escala Kelvin. E tem também a escala Kelvin. A ideia da escala Kelvin é criar uma escala absoluta de temperatura. O que é uma escala absoluta? É uma escala que ela não tem valores negativos. É uma escala onde todos os valores possíveis de temperatura são positivos. E o que se usou para pensar isso? Se usou essa ideia que o texto traz também, de que o aumento da temperatura corresponde ao aumento da energia cinética das partículas, ou seja, um aumento da energia de movimento das partículas. Então, num gás, essas partículas estariam se movendo livremente, raramente se colidem. Num líquido, elas já estão mais próximas, elas interagem entre si, mas elas também podem se mover livremente, e enquanto que no sólido elas estão presas, ligadas uma à outra. Entretanto, elas podem vibrar na sua posição de equilíbrio, e a ideia dessa escala é calcular que temperatura que a gente deveria encontrar se a gente conseguisse diminuir a energia de movimentação, de agitação dessas partículas até zero. Essa temperatura na qual as partículas estariam paradas sem energia cinética foi estabelecido 0 Kelvin. E para facilitar a conversão entre a escala Celsius, se estabeleceu que a variação de 1 grau Celsius é a variação de 1 Kelvin. Perceba, não é 1 Kelvin, porque a temperatura de 1 Kelvin é 1 grau acima do zero absoluto. O limite em que elas ficam completamente paradas. Essa temperatura em graus Celsius é menos 273,15. A gente vai usar em geral menos 273. Como ela não é uma escala centígrada, ou seja, como ela não é uma escala dividida em 100 partes, então a gente não fala grau Kelvin, a gente fala 1 Kelvin. Bom, então vamos ver como que isso aqui funciona. Lá na página vocês também têm um desenho de 3 termômetros, eu desenhei aqui 3 termômetros, mas como só me interessa a escala, né? Eu fiz uma escalinha aqui para representar como se fosse uma escalinha aqui. E os pontos que me interessam aqui são a temperatura de solidificação da água, ou o ponto de fusão da água, né? Que em graus Celsius a gente sabe que é 0 graus, e a temperatura de ebulição, que também em Celsius a gente sabe que é 100 graus. Eu vou estabelecer aqui uma escala para ser a minha temperatura em graus Celsius, outra vai ser em grau Fahrenheit, e a outra vai ser a minha escala Kelvin. Então tá, vamos começar colocando aqui as informações que eu sei. Temperatura de solidificação da água em graus Celsius
é 0 graus Celsius. E em Kelvin, vamos lá. Eu falei para vocês que 0 Kelvin é menos 273 Celsius. E também falei que a variação é igual, né? Então, de menos 273 Celsius até 0 graus Celsius, a variação é de 273 graus. E em Kelvin, essa variação de temperatura também vai ser 273, só que lá era 0. Então, aqui vai ser 273 positivo. E a temperatura de ebulição? Bom, em graus Celsius a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. E em Kelvin eu falei que a variação, ela é igual à variação em Celsius. Então ela também vai ser de 100. Aqui eu tinha 273 Kelvin, aqui eu tenho 373 Kelvin. Perceba que eu não falo grau Kelvin, né? Eu boto aqui o sinalzinho K, 373 Kelvin. Esse fato de que as variações são iguais vai me ajudar muito na hora de converter unidades, porque digamos que eu tenho aqui uma temperatura qualquer, tá? Essa é a minha temperatura qualquer aqui. O fato de que a minha variação de temperatura em Kelvin é igual à minha variação de temperatura em Celsius implica que para eu achar a minha temperatura em graus Celsius, eu só preciso pegar a minha temperatura em Kelvin e subtrair 273. Então, por exemplo, a minha temperatura em Kelvin aqui é 273, menos 273 dá 0, que é a minha temperatura em Celsius. Então, digamos que eu queira saber quanto que é 50 graus Celsius em Kelvin. Então, eu vou aplicar na fórmula ali, eu vou colocar 50 igual a temperatura em Kelvin menos 273. Vou jogar esse 273 para o outro lado. Eu vou ficar, então, que 50 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin, que isso aqui me dá 323 Kelvin. É a temperatura que eu tenho em Kelvin. Mas e com a escala Fahrenheit? Como vocês viram lá no texto, a escala Fahrenheit foi mudada ao longo do tempo pelo inventor dela com diferentes critérios. Então virou uma escala mais bagunçada. Então assim, a gente não vai mais ter 100 intervalos nessa escala. Então para converter eles, a gente vai precisar introduzir outros fatores. Vamos ver como que isso funciona. Veja, o que eu estou fazendo aqui é demonstrar a relação que vocês têm de conversão. Vocês só precisam utilizar essa relação de conversão, tá? Vocês não vão precisar fazer isso toda vez. Eu vou mostrar um exemplo. Igual eu fiz um exemplo aqui com Kelvin e Celsius e depois eu fiz um exemplo. Eu vou aqui explicar da onde que vai surgir essa fórmula e vou resolver um problema. Vocês só vão ter que aplicar na fórmula, tá? Vocês só vão ter que aplicar na fórmula, tá? Vamos lá. A temperatura de solidificação da água em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Se você fizer 212 menos 32, você vai encontrar que aqui você tem 180 divisões e não 100. Então, se eu quero encontrar a minha temperatura T aqui no meu termômetro Fahrenheit, a minha variação delta T em Fahrenheit vai ser diferente, elas vão ser diferentes da minha variação em graus Celsius. E ela vai ser diferente como? Então eu vou ter que fazer aqui uma relação de proporção. Então eu vou escrever que a minha variação de temperatura em graus Celsius dividido por 100 graus Celsius vai ter que ser igual a minha variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Por quê? Porque entre as duas temperaturas ali eu tinha 180 divisões. Então assim eu faço uma relação proporcional quando eu faço isso, tá? Vamos lá, quanto que é a minha variação em Celsius? Ele é a temperatura em Celsius menos 0 graus Celsius, todo mundo aqui é graus Celsius, dividido por 100. Graus Celsius sai com graus Celsius, né? Em Fahrenheit, eu vou ter o quê? A minha temperatura em Fahrenheit, que eu quero descobrir quantos que é. Menos 32. Isso tudo é Fahrenheit, dividido por 180 Fahrenheit. Isso já nasce morto. Então eu fico com essa formulazinha aqui. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TC dividido por 5, onde TC é a temperatura em graus Celsius e TF é a temperatura em Fahrenheit. Aqui eu
simplifiquei as frações, né? Eu multipliquei os dois lados por 20, né? Dividi o denominador, os dois lados por 20 e cheguei nessa relação aqui. Então eu demonstrei a fórmula. Agora eu vou mostrar como é que você faz para aplicar. Sempre a gente vai substituir a temperatura que a gente tem e isolar a temperatura que a gente quer encontrar. Se a gente tiver, pode ser o contrário, tá? Mas a gente sempre vai substituir a que a gente tem na fórmula e isolar a que a gente quer encontrar. E aí fazer as contas. Vamos lá? Eu falei para vocês que vocês só vão aplicar, então a gente só vai aplicar. Vamos pegar essa parte aqui e vamos ver um problema. Digamos que você esteja em Nova York e você chega lá na cidade de Nova York, você está sentindo calor e você olha para um termômetro e o termômetro diz que a temperatura é de 95 graus Fahrenheit. Nos Estados Unidos, como a gente viu, eles usam essa escala termométrica e aí você quer descobrir quanto que isso vale numa escala que você está acostumado, na escala Celsius. Então vamos lá, eu coloco na fórmula. O que eu não sei, eu mantenho letrinha. Então, a temperatura em Celsius eu não sei. A temperatura em Fahrenheit eu sei. Eu vou colocar aqui, é 95 menos 32 dividido por 9. Então, só lembrando, você tem que fazer primeiro a subtração que está aqui em cima. Então, isso aqui me dá 63 dividido por 9. E 63 dividido por 9 é igual a 7. Só que 7 é a temperatura em Celsius dividido por 5. Então eu tenho que isolar a temperatura em Celsius, que é o que eu quero. Então eu vou escrever aqui embaixo. Temperatura em Celsius é igual a 5 vezes 7, que é igual a 35 graus Celsius. Não esquecer disso aqui. Então você vê que já não é uma temperatura tão anormal quanto parecia antes. E que nem eu falei, assim, né, eu fiz para grau Celsius, né, mas se a gente quisesse fazer de Kelvin para Fahrenheit, vale a mesma coisa, que a gente quer esse ponto aqui, só que agora o nosso ΔT, ele vai ser o T Kelvin menos 273. Então eu não vou fazer, mas vale a mesma coisa. Aqui eu boto meu ΔT. E aqui ele vai ser sobre 5. Por quê? Porque a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Essa proporção de 9 para 5, ela só aparece com a escala Fahrenheit, porque do ponto de fusão até o ponto de solidificação da água tem 180 em vez de 100 graus Celsius. E a proporção de 180 para 100 é de 9 para 5. Então, eu não vou fazer essa conversão para Kelvin, tá? Não acho que seja importante para vocês. Celsius para Kelvin, sim, tá? Fazer exercícios, gente, só aplicar isso aqui. Não precisa fazer tudo isso aqui que eu desenvolvi. Isso aqui é para vocês entenderem a matéria, para vocês terem isso copiado também. Se vocês quiserem fazer um resumo do que eu tenho lá na página, também é interessante, tá? Bom, gente, isso foi um pouquinho que a gente viu sobre como converter as temperaturas, tá, nessas escalas. O próximo assunto que a gente vai ver é a de dilatação térmica, que tem a ver com o funcionamento do termômetro. Então já tem a ver com um pouco disso que a gente está lendo, que vocês leram lá na página. E é muito importante que vocês façam as atividades, que vocês me perguntem quando vocês tenham dificuldade. Muita gente não entrega ou entrega atividade em branco e não me faz pergunta. Então assim, eu vou pedir para vocês utilizarem o chat lá na plataforma mesmo do Google das atividades, porque lá eu oriento e quem me pergunta eu ajudo, porque nesse momento de distanciamento as dificuldades são muito maiores e então o único contato, a única maneira que eu tenho de ajudar vocês é através da plataforma. Então eu peço para vocês utilizarem, que é o recurso que a gente tem. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham uma boa semana de estudos. É isso aí, um abraço, valeu.